Dia 21 de outubro de 2022, Paulo Ricardo Paul, coronel de polícia. Como anunciei cedo nas minhas redes sociais, esse vídeo eu vou comentar o título: Grã para todos ou grã para ninguém. Mas eu preciso prestar contas, de pendências que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. Ontem eu compareci ao escritório do Dr. Spínola, que é um escritório ao qual sou associado há muitos anos, e que eu venho obtendo bons resultados sempre que procuro lá o trabalho profissional do escritório. Estive ontem, levei toda a documentação, conversei com a advogada responsável e em breve eu fornecerei para os senhores e as senhoras o número, da minha ação, até para que todos possam consultar. Agora, eu destaco que não entendo esse como sendo o melhor momento para ingressar com ação. Sobretudo para aqueles que não são associados a escritórios, ou seja, aqueles que pagam mensalmente uma parcela para poder, quando precisar, se socorrer do escritório. Porque tem a custa, do advogado para você entrar com a ação. E esse não é um momento que, principalmente aqueles que recebem os piores proventos e as piores pensões, tenham dinheiro para exercer esse direito, de todo cidadão brasileiro de recorrer ao judiciário. Porque, em termos de custo, como a ação é endereçada ao Juizado Especial Fazendário, ela não tem custas judiciais, mas ela tem as custas relacionadas ao profissional, ao advogado. E por que esse não é o melhor momento? Eu já tratei sobre isso, mas no final eu vou comentar mais uma vez alguns itens. Não é o melhor momento, que é um momento de incerteza completa. Incerteza completa. Ontem eu estava conversando com um oficial da Polícia Militar, conversamos durante muito tempo, ele também veterano. Aprendi muito ao longo dessa conversa. E eu me lembrei, nem toquei nesse assunto com ele, eu me lembrei de uma conversa que eu tive anos atrás, não posso precisar nem quanto tempo, com um coronel da minha turma. Nós já éramos inativos na época. Não sei se foi uma reunião de turma, não sei se foi em algum evento, se foi um café, que nós tínhamos o hábito de marcarmos café para conversar. Aliás, estamos para marcar um outro, que nós estávamos já naquela época preocupados com o futuro em termos de recebimento de proventos em face dos caminhos que tinham sido adotados na corporação. Decisões adotadas por governos e por comandantes gerais que nós achávamos que lá na frente iam trazer vários problemas no tocante ao pagamento de proventos e pensões. E eu me lembro, eu tenho certeza que ele também lembra, se ele assistir esse vídeo, ele vai lembrar, que nós falamos assim: quem puder, e são poucos que podem, essa é a grande realidade,
anos atrás. Quem puder deve fazer uma reserva técnica. Ou seja, uma reserva técnica exclusiva para a possibilidade de ocorrerem atrasos sistemáticos de pagamentos de servidores públicos e de militares, atrasos de pagamento de 13º, prolongamento de datas de calendário do dia do pagamento. E essa preocupação que nós tivemos lá atrás, ela está se materializando hoje. Se um ativo me perguntasse, Paulo, eu estou recebendo a grana, o que você acha que eu devo fazer? Guarde. Eu daria essa opinião. Guarde. Quanto você recebe de grana? Ah, de grana só eu recebo R$1.500. Guarda todo mês. Não coloca no teu orçamento. Por quê? Porque nós não temos nenhuma certeza que daqui a 1, 2, 3 meses, por aí, início do ano que vem, a grana vai continuar existindo. Eu já tratei disso, né? Aí eu fiz essa correlação. Aquela conversa que eu tive com o coronel da minha turma anos atrás, hoje vale mais do que nunca. Especificamente para quem está recebendo, por exemplo, a grana. Quem está recebendo além do teto remuneratório. O que está recebendo além do teto remuneratório? 2.000, 3.000, guarda. A não ser que já tenha uma reserva técnica que não precise dessa providência. Mas se não tiver, se está vivendo com a vida ali certinha e colocou a grana no orçamento, vai dando o teu jeitinho para não ser surpreendido daqui a 2, 3, 4 meses. Que também não vai ser amanhã que vai ser adotada essa decisão. Esse é o primeiro ponto, né? Eu entrei no... Quer dizer, ontem não entrei com a ação no Poder Judiciário, eu forneci a documentação para o ingresso no Poder Judiciário. E por quê? Porque eu acho, embora tenha dado esse conselho, né? E daria, melhor dizendo, esse conselho se algum ativo me perguntasse, eu acho que se acabar a grana, os ativos não terão que devolver. Ativos que eu estou falando são os ativos que recebem a grana, os que foram convocados que recebem a grana e as pensionistas que estão recebendo a grana, que são grupos grandes, numericamente significativos. Então, para esses grupos, eu acho que como eles estão recebendo de boa fé, que eles não terão que devolver, mas a polícia está cortando. Já cortou grande alguns que achou que não tinha direito de receber, já está fazendo reduções na Gretchen. Então, é um futuro incerto. A melhor expressão que representa a situação do sistema remuneratório da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar é essa: futuro incerto. Eu falei aqui de um áudio e fui autorizado a reproduzir o áudio. Conversei com o autor do áudio. Agora, vai ficar uma situação até desagradável de ficar assistindo se eu pegar o áudio, ficar reproduzindo aqui no celular, e o áudio não é pequeno, vai perder o atrativo do áudio. E eu não sei, já manifestei aqui claramente meu semi-analfabetismo
com relação a essa edição de vídeo, né? Aliás, os meus vídeos são uma prova viva, né? Que eu não entendo nada disso. Então, o que nós estamos fazendo? Com o auxílio de uma terceira pessoa, ela vai contextualizar o áudio com imagens. Então, vai demorar um pouquinho, mas vai ficar muito melhor, tenho certeza, e vai continuar interessante o áudio. Se isso demorar 15 dias, o áudio ainda vai estar atual e interessante. Quem ouvir, através do vídeo que eu vou publicar no futuro, assim que receber, verá que eu estou com razão. Agora vamos tratar dessa questão do impasse, né? Nós estamos num impasse com relação à Gran e à Gretchen. Né? Impasse mesmo. Porque nós temos duas soluções que ocorrem via de regra aqui nas terras brasileiras, né? A solução técnica e a solução política, o jeitinho brasileiro. Então, o que está acontecendo? A gente não pode olhar, a gente não pode ter uma visão focal. Eu vou olhar só lá para a lei complementar. Eu vou olhar só lá para a 9537. Eu vou olhar só lá para a lei federal que criou o sistema de proteção social dos militares federais. Tem que olhar para o conjunto, o que está acontecendo no momento. Nós temos a violação da lei federal com a quebra da paridade. Nós temos a violação da lei estadual com a quebra da paridade. Essa paridade está sendo quebrada. Os veteranos, pensionistas e sequelados acionaram o judiciário. Então, nós já temos decisões do Poder Judiciário, inclusive em segunda instância, favoráveis ao recebimento da Gran pelo autor. Nós temos, como eu já falei, além dos ativos, nós temos as pensionistas, que têm direito à pensão especial, recebendo a Gran. Isso é uma interpretação que está sendo dada, que a polícia deu, que a própria polícia está questionando. E nós temos os convocados para trabalhar em diversos programas que estão recebendo a Gran. Olha a confusão, olha quanta gente está recebendo a Gran e quanta gente não está recebendo a Gran. Mesmo nós temos veteranos recebendo a Gran e veteranos não recebendo a Gran. Nós temos pensionistas recebendo a Gran e pensionistas não recebendo a Gran. Obviamente, isso está errado. E nós temos agora, além dessas ilegalidades, que é o desrespeito à lei federal, o desrespeito à lei estadual que quebra a paridade, nós temos agora o Ministério da Economia, vamos falar no Ministério como um todo, dizendo que a lei 9537 ela é incorreta porque ela está ferindo vedações do regime de recuperação fiscal. Então é esse conjunto todo que tem que ser analisado. Porque de duas uma, se for por uma solução técnica, ninguém mais vai receber a Gran. Se quem recebeu vai ter que devolver, eu não sei. Mas é a solução técnica. Se for a solução política, não há como fazer uma solução política mantendo estes que estão recebendo a Gran e não incluindo os outros que não estão recebendo a Gran.
Aí não é decisão política, porque persiste o problema. A decisão política, ela tem sempre a finalidade de dar um jeitinho e resolver o problema. Ou seja, é um maremoto. A solução política é acalmar, todo mundo ficar quietinho, todo mundo ficar satisfeito, vamos deixar o tempo passar, isso cair no esquecimento. Essa é a solução política. Então você não pode dar uma solução política mantendo o maremoto. E só existem essas duas maneiras de resolver o problema. De uma forma técnica ou de uma forma política. Eu incluo na forma técnica também o fato de nós estarmos recorrendo ao Poder Judiciário. Esse também é um canal técnico. Numa lide, quando existe uma discussão que não se chega a um acordo, o governador não conseguiu resolver a questão. Então a gente tem que sempre buscar o socorro do judiciário, que vai dizer quem tem razão e quem não tem razão. Agora, eu entendo que a chance de uma solução política seja possível, porque imaginem, até como comentaram no meu Facebook, um daqueles que me acompanha, que é meu amigo no Facebook, fez um comentário. Imagine o Rio de Janeiro fora do regime de recuperação fiscal. Isso é bom para o atual presidente? Não. É péssimo. Então, pelo menos, eles vão empurrar. Se a decisão for essa, eles vão empurrar com a barriga até a eleição do segundo turno. Até ser concluída a situação. Aliás, eu li notícias aí de que o ministro da Economia, né, que era o grande solucionador de problemas do atual governo, está sendo questionado pela própria equipe de campanha do presidente. Porque ele já está anunciando aí uma série de coisas envolvendo o salário mínimo que está deixando o pessoal da campanha apavorado. Isso não sou eu que estou falando, é notícia. Então não há interesse para o governo estadual, do governo federal, tirar o Rio da recuperação fiscal. Porque tudo indica que o Rio vai quebrar. Aí teremos um caos instalado aqui no estado, né? Com relação a pagamento de servidores públicos, de militares, de fornecedores. Perdão. Uma situação extremamente complicada. Então a tendência é que o próprio governo federal não queira retirar o Rio do regime de recuperação fiscal. Não importa quem vai ser eleito agora, no dia 30. Se o atual presidente ou o adversário dele for eleito, qualquer um deles não vai ter interesse em tirar o Rio de Janeiro do regime de recuperação fiscal. Porque nós teremos um dos estados mais importantes do Brasil completamente quebrado. Essa é a realidade, não podemos fugir disso. Então, diante disso tudo, eu aposto, se eu tivesse que apostar, né, fazer um jogo, né, como a Mega Sena e tal, eu escolheria os números relacionados a uma solução política. E eu entendo que se houver uma solução política, ela passará com a nossa inclusão no recebimento da grana. Por isso eu falei que não é o momento mais adequado para alguém gastar um dinheiro que possa lhe fazer falta para entrar com ação no judiciário. Se não entrou até agora, se não é sócio de nenhum escritório, espera um pouco. Nós estamos chegando no olho do furacão. Ou o furacão destrói tudo, ou o furacão acaba. Se dissipa.
É exatamente nesse momento que nós estamos chegando. Nós estamos chegando no momento de maior força do furacão e que o furacão vai definir. Agora eu vou destruir tudo. Não, agora eu vou parar. Eu aposto as minhas fichas em que ele vai parar e vai ser resolvido. E se eu estiver errado e alguém seguir esse meu conselho? Não tem problema nenhum. A pessoa, se não acontecer o que eu estou falando, a pessoa aí ingressa no judiciário. Porque o judiciário sempre será a nossa opção democrática, né, para a solução desses problemas. Agora, eu não vou encerrar esse vídeo sem dizer mais uma vez: tudo isso que está acontecendo não precisava acontecer e é responsabilidade do governador, dos secretários estaduais, dos deputados da Alerj e seus assessores. Esse grupo fez um mal gigantesco para as duas instituições militares, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Fez um mal gigantesco para aqueles que precisam mais, que são pensionistas, veteranos e sequelados, que recebem valores líquidos menores. E, por incrível que pareça, ainda tiveram a ousadia de beneficiar quem ganha mais, que são coronéis de polícia e do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, uma covardia sem tamanho. Um período das duas instituições militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e até um período também do Palácio Guanabara e da Alerj, que a melhor coisa que poderia ter acontecido, que poderá acontecer, mas não acontecerá, seria esse período ser apagado, como se ele nunca tivesse existido. De tão triste que é o período. Período, repito, onde prejudicaram aqueles que mais precisam e beneficiaram aqueles que não precisam. Isso é desumano. Isso fere a boa natureza humana. Isso fere a fraternidade que deve existir entre os homens. Muito triste. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007. Tem muita gente que precisa aprender que o universo não gira em torno do seu umbigo.